Maravilha, maravilha. Uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em meditação das Escrituras Sagradas. E a palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 8, se você tem um tempinho, leia o capítulo. Eu quero falar neste versículo, mas dentro do texto, né, quando Paulo estava ministrando aos romanos para que eles entendessem que o Espírito Santo veio para nos guiar em toda a verdade. Ele veio para cumprir os propósitos que o Senhor Jesus determinou. Então ele diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então todos os que são guiados. Tem pessoas que eles querem ter um guia homem. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Nós temos um guia chamado Espírito Santo. É o único guia. Se nós pregamos, ensinamos pelo Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que vai te guiar dentro das Escrituras Sagradas. Quantas pessoas estão atrás de um guia? E a palavra de Deus diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você não for guiado pelo Espírito de Deus, você vai ser guiado pela sua natureza adâmica, né? Ou pelo próprio demônio. Essa é, esse é o perigo, entendeu? Este é o perigo. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, tudo dá certo, né? Tudo dá certo. É a palavra de Deus. É a palavra. Vou colocar mais um versículo das Escrituras aqui. Nós estamos lendo ali, né, Paulo nas cartas aos Romanos, né, na epístola. Estamos ao Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos revelará o que há de vir. Então, não é um dom ser guiado pelo Espírito Santo. É todos os que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Maravilha? Então nós temos que estar sintonizados com o Espírito Santo. A bênção apostólica nas igrejas diz, no final do culto, na maioria das igrejas, né? E a comunhão com o Espírito Santo, né? Comunhão com o Espírito Santo. Então, essa comunhão é recíproca. Você fala e você ouve, certo? Então, para você ser guiado, você tem que ouvir e tem que falar também, tirar as dúvidas, né? Tem que tirar as dúvidas. Então, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Mas as pessoas preferem ser guiados por homens. E os homens falham. Então, nós temos que voltar para as Escrituras Sagradas. Não estudar a Escritura, mas crer na Escritura e praticar as Escrituras. É isso que nós precisamos. Senão vamos estudar, 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 a cabeça vai ficar grande, pesada, entendeu? E não praticar é como você tomar banho de óleo e colocar um terno, entendeu? Não vai dar certo. Então nós temos que entender isso. Se somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos uma única mente, a mente de Cristo. Por que a divisão nas igrejas? Por que as divisão na família? Por que a confusão no mundo? Porque cada um tem o seu governo. Não tem o governo do Espírito Santo, a guia do Espírito Santo.
Quando Jesus disse ser guiado pelo Espírito Santo, quem vai guiar você e eu é o Espírito Santo. Nós temos que obedecer ao Espírito Santo. Obedecer ele. Nesta passagem de Atos, capítulo 4, você vai ver os milagres que Pedro e João fizeram e depois foram oprimidos, né? E foram chamados diante da autoridade para proibir falar no nome do Senhor Jesus. Entendeu? E eles operavam tudo pelo poder do Espírito Santo. Eles tinham uma comunhão tremenda com o Espírito Santo. Aí Pedro e João propuseram-lhes as autoridades da época: julgai vós, julgai vós mesmo se é justo diante de Deus obedecer vós mais do que Deus. Julgai vós mesmo. Vocês acham que é justo eu deixar de obedecer o Espírito Santo para obedecer vocês? E eles não obedeceram, eles continuaram pregando o Evangelho, porque eles eram guiados pelo Espírito Santo. Se você lê Atos dos Apóstolos, leia. Você vai ver o Espírito Santo atuando assim na vida dos apóstolos, guiando eles em toda a verdade. Então a realidade é uma só. Quando todos estão em comunhão com o Espírito Santo, têm o mesmo desejo, o mesmo propósito. E quando a pessoa perde a comunhão com o Espírito Santo, aí há desarmonia. Quando Barnabé resolveu não ir com Paulo, ele saiu do Espírito. Silas foi com Paulo na viagem missionária. E Barnabé sumiu, nunca vi falar mais de Barnabé. E Paulo não quis que ele voltasse também com eles, uma vez que eles tinham se acovardado. Então a igreja, a verdadeira igreja do Espírito Santo, não é porque eu falo em línguas, porque eu sou pentecostal, ou porque isso, porque eu creio. A verdadeira igreja é quando todos, unânimes, estão guiados pelo Espírito Santo. Estão no mesmo propósito. Certo? Porque se a pessoa não tem comunhão com o Espírito Santo, ela vai ter comunhão com o chifrudo. E a palavra de Deus diz que a maledicência é um pecado de feitiçaria. Por que que muitas pessoas não conseguem ouvir o Espírito Santo? Porque pratica feitiçaria todo dia, é contra isso, contra aquilo, discorda disso, discorda daquilo, sabe tudo, mas não do Espírito Santo. Sabe das coisas da terra, mas não das coisas do Espírito Santo. Mas quando todos nós estamos com o Espírito Santo, nós temos a mesma comunhão. Quando uma pessoa perde a comunhão com o Espírito Santo, ele passa a ser instrumento do diabo. Então, as obras e os frutos começam a se manifestar. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, nós que temos o Espírito Santo, temos que ter comunhão com o Espírito Santo, obedecer o Espírito Santo e dar liberdade para o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado. É assim que aconteceu na igreja primitiva. As divisões nas igrejas, os rompimentos, é que uma parte para de orar, de ter comunhão com a palavra, de negar a si mesmo, perde o rumo. Aí começa a feitiçaria dentro da própria igreja, que prega contra a feitiçaria. É coisa de maluco, mas é uma realidade. Né? A murmuração é feitiçaria. Tá entendendo? Então, é onde tem as divisão. Aonde tem as divisão. Onde você vê lá, em ministério tal, dividiu em 4, dividiu em 3, dividiu em 2. Porque se todos estão no mesmo espírito,
Então, no mesmo propósito, cada um vai negar a si mesmo e vai cumprir o propósito de Deus. Mas nós estamos vivendo isso hoje, entendeu? A falta de comunhão com o Espírito Santo. Muitas pessoas querem fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo, sem obedecer o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo tem que estar dentro do meu quarto primeiro, dentro da minha casa primeiro, governando a minha casa, minha família. Posso ter um salão com 2.000, 3.000, 5.000, mas se a minha casa está dividida, meu amigo, meu ministério não vale nada. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha família, a minha alma. Então, eu já vi pessoas que pregam a palavra, eu não vou nem chamar de pastor, nem de bispo, nem de missionário, porque não é digno, mas que se titula, né? Mas opera milagre. Opera. Tinha uma rua na cidade aqui, na cidade, que fechava no dia do o dia que marcava, fechava. Não é nem trânsito. Entendeu? Mas hoje não, hoje é uma loja lá. E o cidadão se perdeu por aí, mas já abriu outro ministério. Então, eu sou uma pessoa que estou preocupado em fazer a vontade de Deus. Aleluia! Obedecer o Espírito Santo. Vou dizer uma coisa para você, não se perca. Se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você precisa de alguém para falar com você, entendeu? Você precisa de consultar alguém. Então você tem que se converter, de verdade, e pedir para o Espírito Santo revelar para você os teus pecados, que você tem que nascer de novo, porque você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E nós te guiamos na palavra, para que o nome de Deus seja glorificado. E vamos estar unidos no mesmo propósito, fazer a vontade de Deus assim na terra como no céu. Deus opera na vida de cada um de uma forma. Na vida de Pedro foi de uma forma, na vida de Paulo de outra, da vida de João de outra maneira, de Lucas. É a multiforme operação do Espírito Santo. Então nós não somos juízes para julgar e nem absolver, mas nós somos uma boca de Deus para ensinar a palavra como ela é de fato. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Grande abraço e vamos avançando.